Então abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 20. Eu quero trazer, hoje eu não vou trazer uma palavra, um recado profético de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero ministrar aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Talvez não seja hoje um sermão, mas uma conversa que nós vamos ter. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração. 1 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 35. Se você puder, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. E diz assim: Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. E ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. E tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. E encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. E ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia esse homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. E respondeu-lhe o rei de Israel: essa é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão um homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Espírito Santo, por favor, nos ajuda a entender a tua palavra nessa noite e ministra sobre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Que história, hein, irmãos? Eu não sei se você já tinha parado para perceber essa história na palavra, mas essa é uma história bastante curiosa. Essa é uma história que um profeta é levantado para denunciar Acabe as coisas que ele tinha feito de errado. E olha que coisa engraçada, a gente vê um profeta fazendo algo inusitado. Esse profeta, um dos discípulos dos profetas, tem um objetivo, tem um propósito. E ele então sai, ele acha alguém e ele diz para essa pessoa: me dá um soco, me bate, esmurra-me, vem, pode vir, me bate. E aquele homem não faz. Talvez por receio, porque realmente é um pedido inusitado. E aquele homem não faz, e aí o profeta olha para ele e diz: porque você não me obedeceu, porque você não obedeceu à direção de Deus, você não compartilhou daquilo que está no coração de Deus para esse momento. Sabe o que vai acontecer? Quando você se apartar de mim, vai vir um leão e vai te comer. Se eu fosse aquele homem, eu nunca saía do lado daquele profeta mais. Eu não sei você, meu irmão, mas se fosse eu ficava do lado do profeta o tempo inteiro, porque olha que palavra. E foi assim que aconteceu. Quando ele se afasta do profeta, ele vira a esquina, tem um leão e o leão mata. Irmãos, tem histórias na palavra que às vezes a gente fica pensando: meu Deus, como pode acontecer isso? Eu quero tirar desse texto algumas lições, algumas coisas que precisam ser vividas na nossa vida. E às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. E a primeira lição que eu vejo aqui é que mesmo quando eu não entendo o que a palavra diz, eu não tenho completa noção daquilo que está acontecendo, eu não consigo entender os porquês das situações, eu entendo uma coisa: Deus está trabalhando em todas as coisas.
Mesmo sem entender, meu irmão, quando você lê uma passagem da Bíblia, quando você lê uma parte da Bíblia que você não entenda, tenha certeza, Deus tem um propósito para aquilo ali, aquilo não está ali aleatoriamente, e isso também pode ser transferido para a minha vida e para a sua vida. Existem coisas que eu não estou entendendo, você não está entendendo, coisas que nós nem conseguimos enxergar, não sabemos o que virá depois, nem o porquê as coisas estão do jeito que estão, mas eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você, não está aí na sua vida por acaso, não está aí de qualquer jeito, Deus tem propósitos. Essa é a primeira lição que a gente entende, porque logo em seguida o homem de Deus sai contra outra pessoa e diz para ele, bate em mim, me esmurra. E aquele homem, eu tenho a pequena impressão que aquele homem sabia o que tinha acontecido com o primeiro que tinha desobedecido. Eu tenho a impressão que a notícia correu rápido, porque quando o profeta diz me esmurra, ele não titubeia, ele não tira tempo ali, ele vai e faz o que tinha que fazer. Esse texto, se você for ver ele no original hebraico, vai dizer que não só ele esmurrou, mas o feriu também. É uma ferida, uma marca. Alguns estudiosos dizem que foi uma espadada. Ele foi com vontade mesmo, já que é para fazer, vou fazer tudo que tem para fazer. Era tanto que aquele profeta tem que botar até um curativo no rosto, sai com uma venda. Ele sai daquele momento ali para encontrar com o rei ferido e atado. E eu entendo, irmãos, que aqui eu consigo enxergar uma segunda coisa que a gente precisa entender. Primeiro, é que quando eu não entendo, Deus tem propósitos, mas o segundo é que Deus também pode, muito bem, diante da tua desobediência, substituir você. Quando você não está entregue totalmente na missão que Deus te deu, Deus pode substituir a sua vida e achar alguém que esteja linkado com o propósito dele. Essa é uma lição que a gente tem que aprender para a vida, porque às vezes Deus tem constituído a gente sobre a nossa família, Deus tem nos dado situações, Deus tem nos dado relacionamentos, Deus tem feito, mas sabe uma coisa, a linguagem de Deus é obediência. A linguagem do Senhor é obediência. Você pode ser quem você for, o tempo que você tem de conhecimento do Senhor, você pode ser íntimo dos profetas, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas a linguagem que Deus vela, a linguagem que Deus se agrada é obediência. E quando nós não obedecemos, nós corremos um grande risco de sermos substituídos. Cuidado, meu irmão, porque às vezes você está tão apegado a algumas situações, e às vezes você não está cumprindo aquilo, não está valorizando aquilo que Deus está te indicando para fazer. Quem sabe um marido que não está cumprindo com as suas funções. Quem sabe um funcionário que não está valorizando a porta que Deus abriu. Quem sabe alguém que não consegue enxergar aquilo que Deus entregou como missão, como algo que deveria ser cumprido. Meu irmão, Deus tem um propósito, e o propósito do Senhor há de ser cumprido. Talvez Deus tenha que levantar alguém lá fora ainda. Talvez essa pessoa está chegando, mas cuidado, porque quando você não obedece, Deus pode levantar alguém para sentar no seu lugar. Cuidado, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos obedientes. Deus tem homens e mulheres que não querem saber, que querem cumprir a vontade do Senhor, custe o que custar. E quando você não valoriza aquilo que Deus está te dando, com certeza você é um grande candidato a perder a sua vaga. Quando aquele profeta não faz o que Deus tinha ordenado, ele diz, porque desobedeceste. E sabe, meu irmão, isso deve tremer o seu coração. Porque existem situações na sua vida que se você não obedecer realmente, você pode perder o seu espaço. A desobediência causa consequências terríveis. Mas eu quero não só focar nessas lições simples desse texto, mas eu quero trazer um recado profético para o teu coração. Por que eu estou lendo isso que eu estou lendo? Sabe, aquele profeta, de um jeito inusitado, ele consegue chamar a atenção do rei. O rei Acabe não pararia para falar com qualquer profeta. Na verdade, o coração de Acabe já estava endurecido, longe do Senhor. E Deus dá uma estratégia àquele profeta para parar e chamar a atenção do rei. E a estratégia que Deus tinha dado àquele profeta envolveu aquele profeta ser ferido.
E eu vim aqui, meu irmão, dizer para você o título dessa mensagem, talvez o título dessa conversa que a gente vai ter, é que Deus pode usar as feridas da nossa vida. Deus ainda pode usar as feridas da nossa vida. Sabe, tem muitas pessoas que pensam que a nossa vida, ela precisa ser perfeita. Que enquanto eu não estiver com tudo certo, com tudo perfeito, não há oportunidade para Deus me usar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ainda que vierem feridas sobre o teu coração, machucaduras sobre a tua vida, e elas vêm, elas não são algo que vão fazer você parar pelo meio do caminho, mas essas feridas vão ser a plataforma pela qual Deus vai lhe dar o aval, para que quando pessoas olharem para você, vai dizer: ele foi ferido, mas se levantou e prosseguiu. E se ele pode, se ela pode, eu também posso. O inimigo muitas vezes, irmãos, consegue nos enganar de que a nossa vida não pode ser ferida, de que nós não podemos ser tocados, e quando somos em alguma área, alguma coisa ruim está acontecendo conosco, é um sinal de que Deus está nos desaprovando. É claro, meu irmão, que coisas ruins acontecem com a permissão de Deus, fruto do pecado, fruto da nossa desobediência, fruto do nosso afastamento do Senhor, mas Deus tem um objetivo: transformar toda maldição em bênção. Ainda que feridas vieram porque o Senhor deixou que elas acontecessem conosco, elas são para nós aquilo que vai trazer vida para as nossas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando o rei está passando e ele vê aquele homem ferido, e ele diz, ele sauda o rei atenta para a ferida. Eu sou um comunicador, eu trabalho com isso, essa é a minha missão. Eu trabalho falando, chamando atenção. Eu trabalho trazendo mensagens, tentando atrair a atenção daqueles que querem ouvir. E eu digo uma coisa para você, como um comunicador, como um pregador do Evangelho, as maiores e melhores mensagens, mais eficazes, não são as mensagens que eu chego aqui e solto uma porção de texto bíblico, ainda que o estudo é muito importante, ainda que a formação acadêmica teológica seja muito importante, ainda que o embasamento teológico seja vital, fundamental, mas as mensagens que chegam mais longe não são aquelas que só têm conhecimento, mas aquelas que são embasadas em vida, em testemunho, em quando alguém olha para nós e diz assim: você passou por isso e prevaleceu, isso me dá ânimo também para prosseguir. Eu quero nessa noite, meu irmão, que você se atente, porque as feridas da tua alma, as feridas que tentaram causar lá na tua casa, o que o diabo tentou fazer com que você parasse, retrocedesse, na verdade é uma oportunidade para Deus promover você, para te colocar na rota de reis, para ser boca de Deus na vida de pessoas que nunca conseguiriam ser alcançadas de outra forma. Deus está levantando homens e mulheres que não têm medo das feridas, mas que diz: Senhor, nós nos entregamos a Ti, e custe o que custar, se a ferida do meu coração promover a tua glória, faz assim comigo, Jesus. Você que escolhe o que você vai fazer com as feridas que você está vivendo. Quando Jacó, lá em Gênesis capítulo 35, a sua esposa Raquel vai ter o filho, Raquel é a mulher da sua mocidade, é a mulher que ele ama. Ele trabalhou por ela, viveu por ela, apaixonado por Raquel. Na hora que ela vai ter o seu filho, ela morre. E quando ela está morrendo, Raquel manda um recado para Jacó e diz assim: fala para Jacó botar o nome dessa criança de Benoni, porque Benoni fala a respeito da maldição, do peso. Benoni significa maldição, significa ferida, significa dor. Benoni significa tudo acabou, nada foi para frente. Benoni significa desgraça. E quando Raquel está naquele momento de dor, dando à luz àquele menino, ela deixa esse recado. Jacó põe o nome do menino de dor, de machucadura, de lembrança amarga. E quando aquele menino chega nas mãos de Jacó, Jacó olha para aquela criança e as parteiras disseram: Raquel mandou chamá-la de lembrança amarga, de destruição. Ele olha para aquele menino e diz para ele: não vai chamar Benoni.
ainda que é ferida, ainda que levou o melhor de mim, ainda que me trouxe tanta dor, não vai chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, o filho da minha herança, o filho da minha bênção. Essa criança não vai ser a marca de um tempo de desgraça. Ainda que essa ferida se abra, eu vou utilizá-la agora para profetizar bênção. Meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida que os Benones que nasceram de você vão se tornar Benjamins. Deus vai usar a tua vida para ser um canal na história de alguém. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que o que a gente está vivendo como igreja, como casa do Senhor, parece que é inaceitável a gente passar por algumas privações, alguns momentos difíceis, dores. Quem sabe para você, o esmurra-me aqui do profeta seja um tempo de tantas feridas que você tem vivido na sua casa, nos seus relacionamentos, amizades que traíram, portas que se fecharam, decepções que vieram. Todos nós, o mundo só tem dois tipos de pessoas: os feridos e os mais feridos. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós, de alguma forma, somos rejeitados, passamos por privações. O problema não é a gente ser ferido no meio do caminho. O problema é deixar com que essas feridas nos interrompam de cumprir aquilo que Deus tem para nós. O profeta poderia, olha aqui, quando você lê aqui no texto, diz que o segundo que vem a ele, vem e fere. Ele pede, me fere. Então esse o atingiu e o feriu. Foi além daquilo que ele tinha pedido. Mas imagina se aquele homem diz, não, foi demais, agora foi demais. Eu estava até dizendo, me usa, eu estava concordando, mas agora? Você imagina aquela ferida, se os historiadores dizem que foi com uma espada, se aquele termo era um corte de espada, com certeza aquela marca ficou eterna. Aquela ferida ficou aberta por muito tempo. Cumpriu-se o propósito no momento, mas aquela dor teve que ser carregada por muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Vida cristã não é só a gente pular e celebrar o tempo inteiro. Tem hora que também a gente chora. Tem hora que também a gente se debulha diante do Senhor. Tem dia que a gente não consegue aguentar o peso que está sobre nós. A diferença é que em nenhum desses dias nós estamos sozinhos ou abandonados. Em nenhum desses dias a esperança é roubada de nós. Ainda que com dor, ainda que com lágrimas, o Senhor está do nosso lado dizendo, eu sou com você. Essa é a única diferença. Quando lá na história de Israel, em 1 Samuel no capítulo 4, versículo 14 a 22, a gente vai ver que o povo de Deus, ali Eli, os seus filhos, profetas, sacerdotes, andavam fora da vontade do Senhor. E Deus então decide permitir que os inimigos viessem e roubassem do povo de Israel a presença dele, a arca da aliança. A arca é roubada, entram, matam aqueles sacerdotes, filhos de Eli. Eli, quando sabe da notícia, cai para trás, quebra o pescoço, morre também. A esposa de um dos filhos de Eli, de um dos sacerdotes que havia morrido, estava grávida. E quando ela sabe da notícia, ela diz assim, agora essa criança, ela entra em trabalho de parto. É uma pressão tão grande que ela entra em trabalho de parto. E quando ela está dando à luz o filho, ela põe o nome do filho de Icabode, que significa, e aí se foi a glória de Deus. Icabode significa, a glória de Deus se foi. Esse era o nome que ela pôs no menino, por conta de algo que tinha acontecido no fator externo. Sabe, irmãos, tem muita gente que está denominando, está dando nome a algumas coisas, diante dos quadros que você está vivendo agora. Muito cuidado, porque aquilo que você está vivendo agora não é a realidade eterna da sua vida. Meu irmão, o Senhor manda te dizer nessa noite que a mesma ferida que Ele permite vir, Ele mesmo faz, mas Ele mesmo traz o alento, a cura, o socorro. Ele mesmo está com você. Deus não tem interesse de te ferir, Ele permite algumas coisas para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa ferida, na nossa fraqueza.
Foi o que Paulo nos ensinou quando ele ora dizendo: Senhor, se possível, cura. Por 3 vezes ele diz: cura esse espinho na minha carne. Então Deus diz: não, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa é quando você está fraco. O meu poder se aperfeiçoa é aí que você está sabendo lidar com essas situações. Meu irmão, existem muitas coisas que estão vindo contra você, que às vezes para você está dizendo assim: está me eximindo, está me tirando da presença. Como eu, uma pessoa tão ferida, tão quebrada, com um histórico como esse, posso ser usado por Deus? Meu irmão, não se iluda. Você tem um público, você tem pessoas que só vão parar no meio do caminho para ouvir você, porque você venceu essas feridas, porque no meio delas você soube fazer o que devia ser feito. Teu casamento vai ser um referencial para muitas pessoas. A história da tua vida vai ser referencial para muitas pessoas. O teu testemunho vai ser referencial para muitas vidas. Tem muita gente chorando: por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Porque se Ele não tivesse deixado, talvez a gente não teria ido mais longe. Existem coisas que acontecem conosco, são feridas, e a gente está dizendo... Ninguém vai dizer, né, como o profeta esmurra-me, bate aqui, cai um raio na minha cabeça, ninguém vai dizer isso. Mas existem coisas que acontecem sem a gente procurar. Talvez você está vivendo situações terríveis, coisas diabólicas. Mas diante disso, eu entendo um exemplo que me chama muita atenção. Também um exemplo de uma mulher que se chama Zeruia. Zeruia era meia-irmã de Davi, filha de Jessé. 1 Crônicas, no capítulo 2, versículo 16, vai contar a história dessa mulher. Zeruia, ela era uma irmã mais velha de Davi, e o seu nome significa feridas. Isso significa o nome dela em hebraico, feridas. A gente não sabe, há uma história, talvez, quando ela era pequena, seu corpo pegou fogo, ela teve algum tipo de situação que a trouxe debilidade, mas ela se chamava feridas. Imagina você andar e se chamar: vai ali a ferida, vai ali a machucada, vai ali aquela que está sofrendo. Por todo o tempo Zeruia foi conhecida como isso. Esse é o significado do seu nome. Mas lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer que Zeruia teve 3 filhos. Projeta para mim aí, meus irmãos. 1 Crônicas 2,16. Diz assim: olha, os irmãos desse foram Zeruia e Abigail, e os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Eu disse para você no começo dessa conversa, que Deus não tem nada escrito na palavra ou nas nossas vidas que seja por acaso. Quando nós olhamos aqui os nomes dos filhos dessa mulher, talvez para você não faça sentido nenhum, mas esses 3 homens, Abissai, Joabe e Azael, foram os 3 maiores guerreiros no tempo de Davi. Abissai foi quem salvou Davi das mãos de um gigante. Se Davi foi o primeiro a matar um gigante, mas quando Davi está enfrentando um dos irmãos de Golias, e esse irmão de Golias vai vir contra ele e vai o matar, Abissai sai correndo, se põe entre os gigantes de Davi e disse: não, Davi você não vai matar. E ele se levanta e mata os gigantes. Ele é o primeiro depois de Davi que mata gigantes. A sua descendência passa a ser conhecida como uma família matadora de gigantes. Joabe era o general de guerra dos exércitos de Davi, era homem valente, era homem que ia para as guerras, na frente da batalha, conduzia, tinha os seus dedos preparados para a peleja. A Bíblia diz que ninguém fugia da espada de Joabe. E Azael era o homem mais veloz da sua geração. Ninguém corria como Azael. Azael era ligeiro, ele vencia nas corridas, ele era ágil, ele era esperto. Meu irmão, o que você está falando com isso, pastor? Eu estou dizendo que no meio das feridas poderia nascer só desgraça, memórias ruins, rejeição, problemas. Poderia nascer um bando de gente sem perspectiva, sem futuro, sem nada. Mas no meio das feridas
vai ali o filho da ferida, ele é vencedor. Na ferida se gera matador de gigantes, na ferida se gera generais de guerra, na ferida se gera gente ágil, que corre, que avança, que prospera. Eu estou ensinando algo para você aqui nessa noite. Talvez para você isso é novo, mas é verdade. Existem feridas que não vieram para marcar a gente para o mal. Pelo contrário, meu irmão, você sendo uma nova criatura no Senhor, o Senhor usa isso para te dar respaldo, para que você seja uma bênção na vida de pessoas. Existem pessoas que estão aqui nessa noite, que estão travadas pelo medo, travadas pela dor, travadas pelo choro, pela indiferença, travadas por uma palavra que está sobre a tua cabeça, dizendo você não pode, porque você não se adequa, você não é perfeito. A gente pensa até que para liderar, para estar à frente de alguma coisa, tem que estar perfeito, não pode errar nunca. Não. Nós que estamos na frente da batalha, às vezes sofremos também grandes ataques. Somos feridos. Não há nada pior do que alguém, às vezes, vir, liberar uma palavra, fazer um julgamento, nos abandonar no momento que a gente precisa. Está aqui, irmãos, mas não está aqui de coração. Não entendeu o que está acontecendo e começar a espalhar fofoca. Disse-me disse, tantas coisas. Isso machuca o coração de um líder. Mas deixa eu te dizer, as feridas não podem nos privar daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Sabe o que a gente faz diante da ferida? A gente põe uma atadura nela, se levanta e diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aquele profeta olha para dentro dos olhos de Acabe, e o versículo termina dizendo que Acabe sai dali chateado e indignado. Ou seja, entrou. Se fosse mais um, está falando isso daí, mas tu não deu em nada. Mas diz que Acabe volta para Samaria como? Mexido. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não se prive de falar, ou de ser quem Deus chamou você para ser, ou de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, por conta das tuas feridas. Porque quando você menos esperar, aquilo que você está fazendo está entrando no coração de pessoas, está sendo um instrumento de transformação para a vida de muitas pessoas. Tem gente aqui que está ferido, alguém lá na sua casa liberou uma palavra e feriu o teu coração. Não cale a tua boca, não deixe de profetizar lá. Meu irmão, há um espírito que está querendo colocar uma atadura nos teus lábios, que está querendo travar as suas mãos, impedir os seus pés de correr. Mas o Senhor está te dizendo: ainda ferido, eu vou usar. Ainda com dores, eu vou usar. Pode estar sangrando, mas é daquilo que eu gosto. É gente obediente, é gente que não se limita. O que nós vamos fazer com as nossas feridas? Hoje o Espírito Santo está fazendo uma pergunta para nós: o que nós vamos fazer com as nossas feridas? Você pode muito bem se esconder atrás dela o resto da sua vida. Porque eu não tive um pai, porque meu pai não foi bom, então é por isso que eu não sou um marido bom, eu não sou um pai bom, porque eu não tive referência. Ou você pode olhar para essa ferida e dizer: porque eu não tive algo bom, eu vou me esforçar para ser o melhor. Alguém disse: eu já fui traído, então agora eu não quero mais saber. É por isso que meu casamento está desse jeito, porque eu já carrego uma porção de coisa. E se gostar de mim, tem que gostar desse jeito que eu sou mesmo, porque é assim e acabou. Ou você pode olhar aquela ferida que fizeram no teu coração e dizer: porque fizeram aquilo comigo, agora eu vou me levantar e eu nunca vou deixar ninguém passar por isso mais. Você que decide o que você vai fazer com as feridas. Feridas que chegam no teu coração, elas não vieram para paralisar você. Não vieram para paralisar você. Nós vamos ser ministrados por uma canção nessa hora. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. E nós temos hoje um desafio. Ou a gente apresenta as feridas para Jesus e a gente diz para Ele: Senhor, estão aqui as minhas feridas. Estão aqui as minhas dores, as minhas lágrimas, as minhas limitações. E hoje eu quero trocar com o Senhor.
Porque um dia na cruz, o Senhor foi moído pelos meus pecados, transpassado, ferido por causa das minhas transgressões. Jesus não tinha transgressão. Jesus foi ferido por causa da sua e da minha transgressão. Se Jesus, você não é um seguidor de Jesus, você não quer ser um seguidor de Jesus, você não ama o Senhor, por que então, quando o Senhor decide ferir você para que outras pessoas sejam alcançadas, quando permite, não ferir você, mas permite que a ferida chegue até você, para que te dê respaldo no meio do caminho, para ter validação, peso naquilo que você está falando, não é só falácia, você fala com a sua vida. Quando você passa por alguma coisa dessa, você se surpreende. Ele decidiu ser ferido por mim e por você. Ele não tinha o porquê ser ferido. Hoje o Espírito Santo está perguntando para nós: você quer ficar com as feridas, ou você quer ficar com os propósitos que eu tenho através dessas feridas? Porque uma vida sem Jesus vai ser uma vida sempre limitada às dores e às feridas, sem propósito. Não há porquês, não há novos começos, como esses irmãos que estiveram aqui, que passaram por esse final de semana, que entenderam assim: olha, eu preciso de um renovo. Renovo é quando cortam a árvore, jogam ela no chão, matam ela, mas não exterminaram com a sua raiz. A raiz está lá por debaixo da terra, e quando menos se espera, brota um renovo, e daquele renovo começa a surgir uma linda e frondosa árvore novamente. Meu irmão, talvez tentaram cortar você, cortar os sonhos para a tua casa, cortar os recursos da tua família, cortar com palavras tudo aquilo que você poderia viver. Mas meu irmão, você é alguém que continuou plantado esperando, e hoje a chuva serôdia de Deus vem, e do nada Deus pode fazer brotar um renovo de volta. Eu vejo nessa noite, meu irmão, renovos brotando no meio da tua casa, renovos brotando no meio dos teus sonhos, renovo brotando no meio dos teus pensamentos. Você que escolhe. Você pode continuar do jeito que você está, do jeito que você está vivendo e curtindo as suas dores, ou você pode trocar com o Senhor e dizer: Pai, eu não quero carregar essa dor, mas sem propósito. Eu agora preciso carregar o Senhor comigo. O Senhor tem propósitos para mim, o Senhor tem propósitos para a minha vida, e eu quero isso que o Senhor tem para mim.